Opa, opa, olha, a gente volta. Eita, foi rápido, não foi? Deu tempo de dar aquela respirada? Mais ou menos? Pois pronto, voltamos. Tá faltando mais uma relação para a gente recordar, não é nem apresentar. Tá faltando mais uma para a gente recordar com vocês. Para você que está se conectando agora, o meu boa noite, seja bem-vindo. Para você que está pelo YouTube, para você que está na escola, acompanhando a nossa aula EJA Etapa 4 aqui pelo canal Educação. A aula, gente, é ao vivo. Então, você querendo participar, você querendo esclarecer uma dúvida, é muito fácil, gente. Tem um chatzinho no computador aí do IPTV. Você que está acompanhando pelo YouTube, lógico que tem um chat. Você pode botar lá, não entendi isso. Não entendi aquilo, repita, professor. E as contas, se não entender, pode perguntar também? Pode, gente. A parte operacional, professor, deve ser perguntada. Faltou nós falarmos do quê? Da área da coroa circular. Foi a minha última fala, não é verdade? Então, vocês que estão conectando agora, estão conectados agora com a gente. Segunda aula de hoje, iniciando, área das principais figuras planas. Para você que está conectado agora, qual que é a parte mais importante desse conteúdo? Ou seja, o que que eu, aluno, tenho que aprender para desenvolver tudo quanto é questão relacionada a este tema? Professor Arias, eu tenho que aprender fórmulas. Cada polígono tem uma fórmula. Quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, triângulo, losango, professor. Ah, cada um tem uma fórmula? Tem. Lembra também daquele triângulo especial. Eu chamo ele de especial porque quase sempre ele está presente nas situações problemas. Estou falando do triângulo equilátero. Então, você tira um dia, pega uma folha do teu caderno, anota todas essas fórmulas para você ir consultando. Sempre que você for trabalhar com a área, você vai consultando essas fórmulas bonitinho lá, até que você aprenda. Mas bote quente para aprender. Aprender mesmo, porque é importante. Bacana? E aí? Como é que nós calculamos a área de uma coroa circular? Primeiro, reconhecer visualmente uma coroa circular. Cara, professor, parece uma boia, parece um pneu. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É como se eu perguntasse assim, se você olhar para um pneu de um carro, eu quero que você calcule ali só a parte preta, professor, o que você enxerga ali. A parte da borracha. Ah, professor, acho que eu estou entendendo. Me dá um outro exemplo. Se eu pegasse, deixa eu ver aqui um exemplo bem fácil de vocês recordarem para a coroa circular. Cara, eu lembro disso aqui basicamente é da roda mesmo, que eu lembro. O pneu de uma bicicleta e fica lá no meio aquele oco, né, professor? Se você tirar a calha. Então, é mais ou menos, fica esse exemplo é bom, é bom. Você pegou aqui o pneu, o professor levou na borracharia. Então, quando você tirar a calha, o que você vai enxergar? Você vai enxergar a sua borracha, não é? Pronto, é mais ou menos isso. Como é que a gente vai calcular só a área lá da borracha? Nesse caso ali, na coloração verde ali. Cara, a área de uma coroa circular, professor, ela é obtida quando nós calculamos a área de dois círculos e subtraímos um do outro. Ou seja, é o princípio da exclusão. Como assim? A coroa circular, ela é formada por duas circunferências concêntricas. O que quer dizer isso, professor? Você tem duas circunferências. Você tem uma maior, observa lá, de raio Rzão, e você tem uma menor de raio Rzinho. Como é que nós fazemos para achar somente a área da parte verde? Nós calculamos a área da grande e subtraímos a área da pequena, que é aquela que não tem coloração e tem o seu raio representado pelo R minúsculo. Cara, então é fácil. Se o cara perguntar para mim, calcula a área de uma coroa circular, eu já sei que eu vou ter que calcular a área de dois círculos, um maior e um menor. Se eu subtrair o maior do menor, que está dentro, vai sobrar só a parte colorida, que é a minha coroa circular. Exemplo. Calcule a área de uma coroa circular, cujo raio da maior é 8 e o raio da menor mede 6. Realmente, para nós trabalharmos com coroa circular, ele vai dar o raio da maior, ele vai dar o raio da menor. Então, eu vou fazer duas contas, posso até fazer separado, porque ele botou aqui, numa expressão só, área da maior, área da menor.
Cara, vamos calcular aqui as duas separadamente. Quando o raio da maior é 8 centímetros, eu posso dizer que a área dela é π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, potência, é 8 vezes 8, que dá 64, professor. Então, a área da grande é 64 π centímetros quadrados. Eu tenho o raio da menor, que é 6 centímetros. A área da menor vai ser igual a π vezes o raio da menor ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar exatamente 36 π centímetros quadrados. Novamente. E esse π, professor, só vai repetindo, gente. Só vai repetindo. Agora eu quero que você calcule a pergunta lá. Qual que era a pergunta? Calcule a área de uma coroa circular. A área da coroa, eu pegar a área da grande, subtrair da área da pequena. Quanto que vai dar a área da coroa? 64 menos 36, e dá 28 π centímetros quadrados. Professor, o que seria esse 28 π centímetros quadrados? Seria toda essa região aqui, ó. Seria toda essa região que vocês estão visualizando aqui, ó. Conseguiu compreender? Seria toda essa região que eu acabei de dar o destaque com a canetinha vermelha. Pegou a ideia? Fácil, né? Mais ou menos, teacher. Pois vamos traduzir isso em atividades. Vamos começar uma bateria de questões com vocês? E a gente, em cima de cada questão, óbvio que a gente vai recordando as fórmulas com vocês. Isto é, se vocês já não tiverem aprendido, vamos praticar um pouquinho. Que é a mesma pergunta, só mais um espaço. Ele queria que a gente calculasse a área daquela coroa. A gente já fez isso, professor. Coube lá direitinho. Chegamos aqui na nossa primeira atividade proposta. Aqui eu vou fazer uma sugestão para vocês. Até porque vocês estão em início de EJAs, né? Início de ensino fundamental. Vocês estão na EJA quarta etapa, que corresponde ao sexto e o sétimo ano. Então, nessa situação, é interessante que vocês façam uma associação com a nomenclatura e com a imagem. Então, eu vou pedir que sempre que apareça o nome de uma figura, que vocês desenhem esta figura. Não precisa ser nenhuma obra de arte, tá bom? Eu quero que vocês façam o que nós chamamos de esboço. É um desenho que vai se aproximar um pouco, que você vai entender. Se você vai desenhar, você vai entender o seu próprio desenho. Ah, professor, mas eu desenho feio. Mas você vai saber o que é que você está desenhando, não é verdade? Então, lê a primeira questão comigo. Determine a área de quê? De um retângulo. Você vai lá e desenha, ó. Tenho certeza que você sabe desenhar um retângulo. Desenhe aqui, um retângulo. De 25 centímetros de comprimento, vou lá no meu desenho. 25 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Vou botar aqui, ó. Cara, ele quer que você calcule a área, professor. Então, eu vou precisar de fórmula. Não vai confundir área com perímetro. E, professor, não com perímetro? Cara, vamos ver aqui. Na nossa situação, eu acabei de aprender que para calcular a área de um retângulo, eu pego a base vezes a altura desse retângulo. Simples assim. Quem que é a base desse retângulo? É o 25. Quem que é a altura? É o 12. Então, a área do meu retângulo é você pegar o 25 vezes o 12. Então, se você disser para mim, eu já aprendi a fórmula, qual que é o cuidado que você vai ter? De não errar a pequena multiplicação. Ah, professor, mas multiplicação é difícil. Faz devagarzinho, que dá super certo. Você faz lá 25 vezes 12. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1.
2 vezes 2 dá 4, com 1 que subiu dá 5. Faz no teu tempo, devagarzinho, que vai dar certo. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. Vai dar 0, 5 mais 5 dá 10, sobe 1. Olha só, deu 300. Tá vendo como sai? A área desse retângulo que vocês estão visualizando comigo, a área vale 300. Agora a unidade. Como o comprimento estava em centímetros e a largura estava em centímetro, a área vai sair também em centímetros. Só que como é medida de superfície, esse centímetro ele vai estar elevado a 2. Ou seja, a área desse retângulo deu exatamente 300 centímetros quadrados. Você entendeu? Dúvidas? Coloca pra gente. Foi simples, não foi? Tá ok, professor. Me dá mais um exemplo. Eu quero que você calcule o que agora? Processo inverso. Processo inverso. Agora há pouco, eu te dei as dimensões do retângulo para você achar a área. Agora, eu estou falando de retângulo novamente. Só que eu já te dei a área, eu já estou te dando a área desse retângulo. E eu estou dizendo para você que a base vale 90 e ele quer que você encontre uma das suas dimensões, ele quer que você encontre a altura. O raciocínio é o mesmo? O mesmo raciocínio. Vou lá desenhar um retângulo. Ele disse que esse retângulo já tem área de 3.600 metros quadrados. Neste retângulo, ele já disse para mim que a base é 90 metros e ele quer que você encontre a altura. Se eu perguntasse como é que nós fazemos para achar a área de um retângulo, acabei de colocar a fórmula. Professor, a área de um retângulo. A área de um retângulo, professor, é base vezes altura. E aqui ele já disse que a área é 3.600 metros quadrados. Como eu sei que a área de um retângulo, professor, é base vezes a altura, eu posso dizer que base vezes altura é igual a 3.600. Vê se você entendeu. Se não, vai no chat e coloca para mim. Tanto no chat do IPTV quanto do YouTube. Cara, ele já me deu B. Ele já me deu a base. Então, vai ficar 90 vezes a altura é igual a 3.600. Esse 90 que ele está multiplicando, ele vai passar para o lado do 3.600 dividindo. Então, a altura vai ser o 3.600 dividido por 90. Corta, corta. A altura vai ser igual a 360 dividido por 9, dá exatamente 40 metros. Vocês entenderam? É o processo inverso. O mesmo poderia ser da área e pedir a base, ou te dar a altura e pedir. É isso mesmo. Ele podia dar a altura e pedir a base, que no caso seria a mesma coisa, não é isso, Gabriel? Vocês entenderam? Eu peguei lá, a área do retângulo era 3.600. A área do retângulo, acabei de fazer uma questão anterior, foi de retângulo, é base vezes a altura, coloquei ali, base vezes a altura tem que dar aquele 3.600. Como a base já era 90, ficou 90 vezes a altura tem que dar 3.600. O 90 que está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ficou 3.600 por 9, ou 3.600 por 90, cancelei o zero, aí ficou 360 por 9, que dá exatamente 40 metros. Vocês entenderam? Vamos para mais questões. Olha a terceira. Essa aqui, gente, já é quase que uma questão clássica. Quantos pisos, quantos azulejos, quantas cerâmicas são necessárias para cobrir uma determinada região, para cobrir uma determinada área? É isso que ele está pedindo para a gente. Vamos ver? Quantos ladrilhos? Ladrilhos é como se fossem cerâmicas, tá bom? Azulejos. Quantos ladrilhos de 20 centímetros por 30 centímetros são ladrilhos retangulares? São necessários para revestir um piso que tem área de 60 metros quadrados. Tipo assim, professor,
se eu tenho aqui o lá, deixa eu ver se eu botei mais um espaço, tem sim. Lá, ladrilho, professor, aqui, ele diz que o ladrilho tem um formato retangular de 20 por 30, professor. Está aqui o ladrilho, ó. Como se fosse uma cerâmica retangular. 20 centímetros por 30 centímetros. Ele quer saber quantos ladrilhos destes são necessários para preencher, professor, uma área que tem tamanho de 60 metros quadrados. Ou seja, quantos ladrilhos? 1, 2. É isso que ele está perguntando para mim. Deu para entender? Ele quer saber quantos ladrilhos são necessários para cobrir toda esta área. Sempre que ele perguntar para a gente isso, quantos disso cabem dentro disso, para você achar a quantidade de ladrilhos, você vai pegar a área total, nesse caso você vai pegar aqui os 60 metros quadrados e você vai dividir pela área de um ladrilho. Ou você poderia recorrer a uma regra de 3. Ou seja, um ladrilho tem área tal, professor. Quantos ladrilhos seriam necessários para os 60 metros quadrados? Só que eu tenho que observar uma coisa. Sempre que se faz necessário operacionalizarmos medidas, sejam elas de comprimento ou de superfície, nós temos que primeiramente observar se elas estão na mesma unidade. Como assim? Se eu vou ter que pegar aqueles 60 metros quadrados e eu vou dividir pela área de um ladrilho, onde as dimensões estão em centímetro, professor, não vai dar certo. Por quê? Se eu calcular a área desse ladrilho vai sair em centímetros quadrados. Então, qual que é a sugestão? Nós transformarmos essas medidas, o 20 centímetros e o 30 centímetros, logo para metro. 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Por que eu transformei para metros essas dimensões? Para que nós, ao calcularmos a área de um ladrilho, nós encontremos a área deste em metro quadrado. E, professor, vai dar quanto aí? A minha situação. Cara, o ladrilho é um retângulo, não é? O ladrilho, ele é um retângulo. Como é calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a área de um ladrilho vai ser a base dele, que é 0,2, vezes a altura dele, que é 0,3. 0,2 vezes 0,3 dá quanto? Quem fez aí? Cara, 2 vezes 3, 6, duas casas decimais, 0,06 metros quadrados. Isso aí é a área de um ladrilho. Um ladrilho tem aquele tamanho lá. Ele quer saber quantos ladrilhos desse tamanho cabem dentro de 60 metros quadrados. Então, como é que a gente faz para achar isso? Para nós acharmos o número de ladrilhos, você vai pegar a área total e vai dividir pela área de um ladrilho. Então, vai ficar aqui o número de ladrilhos é igual à área que a gente quer cobrir, é os 60 metros quadrados, e a área de um ladrilho é 0,06. Só fazer a divisão agora. 60 dividido por 0,06. Professor, como é que faz divisão com vírgula? Iguala as casas decimais. Vou ter que botar vírgula 0,
0, para que fiquem com duas casas decimais, ambos aqui, professor, duas casas decimais. Agora que nós igualamos casas decimais, é só tirar a vírgula e dividir os números que ficaram. Vai ficar 6.000, se eu tirar a vírgula, dividido. Se eu tirar a vírgula de 0,06, vai ficar 006, que é a mesma coisa que 6. 6.000 dividido por 6 dá exatamente 1.000. Para 6.000 sobra nada. Então, o número de ladrilhos é igual a exatamente 1.000, professor. Para que a gente consiga cobrir uma área de 60 metros quadrados, com ladrilhos que têm dimensão 20 centímetros e 30 centímetros, nós precisaríamos de exatamente 1.000 ladrilhos. Seriam necessários exatamente 1.000 ladrilhos para cobrir toda esta área. Tudo bem até aí? Vocês entenderam? Vamos para mais. Disse que eu ia trazer um monte de questão para a gente treinar. Vamos lá, mais uma. Qual é a área? Ah, esse aqui tá fácil. Só se você não souber a fórmula. Qual é a área de um quadrado, professor? Essa aqui tá de boa. Área de um quadrado. Cara, a área de um quadrado, professor, é fácil. Lembrei até de uma músicazinha que tinha. Ado, cada um no seu quadrado. Fez sucesso. Como é que calcula? É só pegar o lado do cara e elevar a 2. Então, se eu sei a fórmula, ele já diz para mim o valor do lado. Nem desenho precisava, mas a orientação é que a gente faça o desenhozinho para ir se habituando. Imagem, nome, imagem, nome. Cara, tá aqui quadrado. O quadrado é aquele cara que tem os 4 lados iguais. Nesse aqui, o lado do quadrado é 22 centímetros. Então, aqui também é 22 centímetros e todos os lados é 22 centímetros. Mas não vai confundir a área com o perímetro. Não vai fazer 22 mais 22 mais 22 mais 22. Neste caso, você estaria achando o perímetro. Só que eu quero área. Área, professor? O senhor escreve o lado, que é 22, elevado a 2. Quanto é que vai dar esta conta? Potência, não é? 22 elevado a 2 é a mesma coisa que 22 vezes 22. Se você fizer essa conta, vai dar quanto? 22 vezes 22. Deu quanto, Gabriel? 484? Tenho que fazer aqui. Não sei, não. 22 vezes 22, isso mesmo, vai dar exatamente 484 a área desse quadrado. 484 o quê? Se os valores estavam em centímetros, vai sair centímetros quadrados. Se os valores estivessem em metros, saía em metro quadrado. Se o valor estiver em quilômetros, sai em quilômetro quadrado. Você entendeu aí? Certeza? Essa aqui foi bem tranquila, não foi? A área de um quadrado que tem lado 22, botei na fórmula. Peguei o lado, elevei a 2. 22 ao quadrado é a mesma coisa que 22 vezes 22, 484 centímetros quadrados. Olha só. Eu posso fazer o processo inverso, igual como a gente fez com o retângulo. Só que no caso do quadrado, ele tem uma característica que é só dele. Ele diz que eu tenho um terreno que tem forma quadrada e a área vale 1.600 metros quadrados. Ele quer o lado. A questão anterior, a questão 4, ele tinha me dado o lado do quadrado, que era 22, e pediu a área. Agora ele me deu a área e quer o lado. Gente, é mais simples do que a anterior. A não ser que você recorde de uma operação matemática que eu vou precisar. Aqui eu tenho um quadrado e ele disse para mim que a área desse quadrado é de 1.600 metros quadrados e ele quer que você descubra o lado. É isso que ele quer que você descubra aqui. Gente, o processo inverso aqui funciona da seguinte forma. O lado de um quadrado, gente,
Vou botar só o L mesmo. O lado de um quadrado é sempre igual à raiz quadrada da sua... Sempre, professor? Sempre. Isso aí só para o quadrado. O lado de um quadrado é sempre a raiz quadrada da sua área. Logo, o lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada de 1.600. O lado desse quadrado, raiz quadrada de 1.600, vai dar exatamente 40, não era metros quadrados, vai ser metros. Vocês ainda lembram como é que tira a raiz? Eu apresentei até um processozinho prático para facilitar para vocês. Mas, de forma geral, uma raiz a gente resolve da seguinte forma. A gente pensa em um número que multiplicado pelo mesmo número dá aquele cara lá dentro da raiz. Ou seja, 40 vezes 40 dá 1.600. Logo, a raiz quadrada de 1.600 vale 40. Vocês entenderam? Beleza? Vamos para a questão de número 6. Treinar é aqui o diferencial. É o que vai fazer vocês conseguirem resolver as situações e problemas. Agora que eu treinei, a aplicação direta, não foram 3 formas que eu apresentei que as questões iriam aparecer para vocês? Eu teria questões onde ele pede o cálculo da área direto, foi o que a gente acabou de treinar, como ele também pode pedir por partes e, por último, por exclusão. Por partes, eu olho para aquela figura e digo, cara, não sei que figura é aquela lá, não. Agora, se a gente sair cortando ela, professor, em vários pedaços, a gente consegue ver figuras conhecidas. Ou até mesmo, professor, eu posso fazer o princípio da exclusão aqui, sim. Posso. Sabe como é que funcionaria o princípio da exclusão? Eu poderia fechar aqui, ó, e fechar aqui, ó. Como é que a gente conseguiria, só ajeitar aqui essa retinha, calcular somente a área da parte verde? Como é que eu conseguiria calcular somente a área da parte verde? Professor, o senhor calcularia a área da figura toda e tirava essa parte interna que o senhor não quer, que está com o formato de um T aí dentro. Então, calcularia a área do retângulo inteiro, como se ele tivesse completamente pintado. Isso, Gabriel. E tiraria essa parte aqui, ó. Eu não quero essa parte aqui, ó, que é um retângulo, e eu não quero essa parte aqui, que é outro retângulo. Então, como é que a gente conseguiria achar somente, professor, a área da superfície que está colorida de verde? Professor, tipo assim, eu calculo a área da figura toda, como se ela tivesse toda preenchida. A figura toda, professor, total, a área total dela. Vou botar aqui a área total, professor, é um retângulo. Deixa eu ver se é a mesma figura apareceu. A área total é um retângulo. Você vai fazer base vezes altura, ou seja, a área da figura toda vai ser 15 vezes 12. Área total vai ser igual a 15 vezes 12, dá quanto? Deixa eu ver. Vezes 10, 150, 180 centímetros quadrados. Professor, essa é a resposta? Quase. É parte da minha resposta. Eu quero somente a parte verde. Desses 180, eu vou ter que tirar aquela parte que eu dei um colorido de amarelo. E aquela parte que eu não quero, professor, ela é formada por 2 retângulos. De que dimensões? Aí a gente tinha que observar aí. Cara, deixa eu pegar ele aqui. Vamos analisar agora a parte que eu não quero, professor. Se a gente perguntar aqui, professor, esse primeiro retângulo aqui, quanto que é a base desse retângulo aqui? Quanto que é a altura desse retângulo? Professor, olha só. Nessa situação, ele está dizendo para mim, professor, que essa distânciazinha, deixa eu limpar aqui, professor, ela bonitinho de novo, deixa eu olhar direitinho. Ele já me disse que essa distânciazinha aqui é 2, professor, ó.
Isso aqui é 2, professor. E a altura, como é que eu vou achar essa altura? Professor, olha só. Ele também me deu, professor. Ele me disse que essa altura aqui, ó, é 8, professor. Então, já dá da gente calcular, professor, a área desse primeiro retângulo aqui, ó. Já dá de eu calcular. Isso aqui é um retângulo que tem base 2 e altura 8. Pegou a ideia? A base é 2 porque lá em cima é 2 e a altura é 8 que ele já me deu. Então, professor, essa área que eu quero aí, ó, é outro retângulo, não é? A área dele é base vezes a altura, que vai dar, vou chamar de área 1, tá bom? Isso aqui eu vou chamar de área 1 e aqui eu vou chamar de área 2. Então, 2 vezes 8, 16 centímetros quadrados. Área 1. Essa aqui é a parte que eu não quero. Cara, vamos calcular a área 2, professor. Essa aqui agora, ó, é outro retângulo, professor. De que dimensões? Agora, a gente tem que observar direitinho a figura. Como é que eu faço para achar essa distância aqui? Professor, tipo assim, todo o comprimento é 15. Todo o comprimento é 15, professor. E daqui, professor, daqui para cá, vale exatamente 6, professor. Daqui para cá vale 6, que é o 4 com 2. Se tudo é 15, eu posso dizer que daqui para cá vai valer exatamente 9. Concordam comigo? Vai valer exatamente 9. Se todo o comprimento é 15. Aí eu fui olhando ali, 4 com 2 deu 6, o outro tem que ser 9. E a altura aqui, professor? Se tudo isso aqui, professor, é 12, daqui para cá é 4. Daqui para cá é 4. Então, professor, este pedacinho aqui também vai valer 4, porque tem que totalizar o 12. Então, o meu segundo retângulo aqui, a base dele é 9 e a altura dele é 4. 9 vezes 4, 36 centímetros quadrados. Eu vou somar, professor, essas duas áreas que eu não quero. Se o senhor não quer, por que o senhor vai somar? Você vai já entender. Professor, 16 mais 36 vai dar exatamente 52 centímetros quadrados. O que é esses 52 centímetros quadrados? Professor, é toda essa área que eu não quero. Eu não quero, não sou a parte verde. Entendi. Então, área da figura, como é que eu acho a área da figura? Nós vamos pegar a área total dela, que deu quanto? 180. E vamos tirar, subtrair a parte que eu não quero, que vale 52. Então, a área desta figura vai valer exatamente 128 centímetros quadrados. Vocês entenderam? Certeza? Então, peraí. Eu poderia ter quebrado aquela parte verde em vários pedaços, em vários retângulos? Poderia. Só que eu acredito que ia dar um pouquinho mais de conta do que o convencional. Deixa eu pegar outro exemplo. Olha só, a letra B. Esse aqui, professor. Como é que eu calcularia somente essa área verde? Cara, era só eu completar ela ali, ó. Fechava aqui. Fechava aqui. 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 Professor, para o senhor achar só a área verde, o senhor calculava essa área toda, professor, que é um retângulo. É um retângulo, aliás, é um quadrado, professor. É um quadrado que tem 12 centímetros de lado. Então, a área total desta figura é você pegar 12 elevado a 2, que vai dar 144 centímetros quadrados. Essa a resposta? Não. Não é essa a resposta.
Por quê? Porque eu quero só a parte verde. Para a gente chegar na parte verde, nós temos que eliminar, nós temos que tirar essa medida. Nós temos que tirar essa medida. Essa aqui, que aparentemente parece ser um quadrado. Não tenho certeza, eu acho que são retângulos, tá bom? Eu tenho que tirar esses 4 retângulos. Se eu daqueles 144, eu subtrair, tirar esses 4 retângulos que eu colori de amarelo, vai sobrar somente a área verde. Então, vamos calcular a área de um desses retângulos aqui, professor. Vamos calcular a área de um deles. Quanto equivale às dimensões destes retângulos? Cara, olha só. Se o lado todo é 12, professor, eu já sei que isso aqui é 3,5, porque ele me deu. Eu posso dizer que cada pedacinho desse é 12, tirando o 3,5 dividido por 2, correto? Então, nós teríamos 12 menos 3,5 dá quanto, professor? 12 menos 3 dá 9. 9 menos meio dá 8,5. Professor, cada pedacinho desse aqui, ó, cada pedacinho desse vai valer 4,25. Aqui também vai valer 4,25. Por quê? 4,25 mais 4,25 dá 8,5. 8,5 mais 3,5 vai dar o meu 12. Então, o que nós temos aqui nos cantos são 4 quadrados de lado, 4,25. Então, se eu decidir calcular a parte que eu não quero, eu vou calcular a área de um desses quadrados, professor. Se eu tenho um quadradinho desse, que tem lado 4,25, 4,25, como é que calcula a área de um quadrado? É só o senhor pegar o lado do cara e elevar a 2. A área de um desses quadrados é 4,25, agora aqui é contigo, é conta. Elevado a 2. Dá quanto, professor? É 4,25 vezes 4,25. E, professor, vai dar grande aí. Deixa eu ver quanto é que vai dar. Faz com calma, como eu falei. 4,25 vezes 4,25. Professor, deu um número bem grandão. Deu exatamente 18,0625 centímetros quadrados. Olha o tamanho do resultado. Professor, quantos quadrados desse você tem? 4, professor. Se eu multiplicar esse resultado vezes 4, a área dos 4 quadrados vai dar 72,25 centímetros quadrados. Você entendeu? Você entendeu? Foi o que nós fizemos. Eu encontrei a área de um desses quadradozinhos aí, ó. A área de um desses quadradozinhos deu 18,0625 centímetros quadrados. Multipliquei por 4. Deu 72,25 centímetros quadrados. Agora eu quero achar somente a parte verde. Como é que eu acho a parte verde? Professor, o senhor quer a área da figura. A área da figura verde é igual a 144, tirando o que eu não quero, que é a parte amarela, que dá 72,25. Logo, a área da minha figura corresponde a quanto? A área da figura, cara, 144 menos 72,25, deu isso aí, Gabriel? 71,75 menos 144, isso mesmo. A área da figura vai dar 71,75 centímetros quadrados. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está particionando a figura. Nessa aqui foi partição e exclusão ao mesmo tempo.
Você conseguiu entender? Que eu posso preencher, pegar uma figura maior e depois sair tirando a parte que eu não quero? Entendeu mesmo? Então vamos, acho que dá para fazer mais um ainda. Vamos lá. Calcula para mim, professor, a área de um paralelogramo, professor. Vou desenhar aqui, ó. Tá aqui um paralelogramo que tem, professor, base 20 centímetros e a altura eu lembro que o senhor falou que no caso do paralelogramo, a área de um paralelogramo, professor, a fórmula é igual à fórmula do retângulo. É base vezes altura. Então, a área desse paralelogramo é a base, que é 20, vezes a altura, que é 15. Facinho, facinho. 300 centímetros quadrados. Fechou? Foi fácil, foi fácil. Mais uma, vai lá. 8. Determine a área de um triângulo cuja base mede 25 e a altura mede 12. Professor, desenhei aqui um triângulo, coloquei que a base é 25 centímetros e a altura, aqui, professor, 12 centímetros. O que é o meu trabalho aqui? O que eu considero como sendo difícil? Eu só não sei resolver uma questão como essa se eu não souber qual que é a fórmula da área do triângulo. Professor, esse triângulo é aquele que dá base e altura. Isso. Eu aprendi que a área de um triângulo, a gente calcula pegando a sua base, multiplicando com a sua altura e o resultado divide por 2. A diferença lá da área do retângulo para a área do triângulo é que a fórmula é a mesma, a base vezes a altura. Só que no triângulo você divide por 2. Então, professor, a área desse triângulo vai ser a base, que é 25, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Aí você pode estar olhando assim, professor, eu faço 25 vezes o 12 e o resultado eu divido por 2? Tá certo. Só que você tenta verificar, antes de você multiplicar, se é possível dividir ou 25 com o 2 ou 12 com o 2, ou seja, simplificar para diminuir um pouquinho a nossa conta. No caso aqui, professor, o 12 e o 2 já dá para dividir, dá para simplificar. Quanto que vai dar ali, professor? O 12 dividido por 2 sobra 6 e o 2 dividido por 2 sobra 1. Está faltando quanto aí a multiplicação? Só multiplicar quem sobrou. O 25 vezes o 6. Professor, 25 vezes 6 vai dar exatamente 150 centímetros quadrados. Pegou a ideia? Você entendeu? Professor, eu acho que sim. Dá para fazer mais um ainda, minha diretora? Vê o tempo aí para mim, para ver se ainda dá tempo da gente fazer ou se eu finalizo aqui. Professor, o que é o foco principal? Nós recordarmos como que calcular a área de um retângulo, quadrado, triângulo, seja ele o triângulo tradicional, seja ele o triângulo equilátero. Focou? Deu certo? Aprende as fórmulas, que a partir delas, professor, o teu trabalho é de substituição e depois de substituir, fazer as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar, dividir. E você fazendo isso com calma, com tranquilidade, com certeza você vai chegar no resultado correto. Meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus, faz atividade. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.